Boa noite a todos que seguem este canal. Acreditem ou não, tudo que estará sendo contado aqui é algo que realmente aconteceu. Eu me chamo Dalton, mas minha família e alguns amigos me chamam pela abreviação do meu próprio nome, ou seja, me chamam de Tom. Apesar das muitas lutas que eu e minha família já passamos, nunca deixamos de ser uma família humilde. Meu pai sempre lutou muito para suprir as necessidades de nossa casa. E por muitas vezes, ele deixou de comer para que eu e meus irmãos não passássemos fome. Sou o mais velho entre 3 irmãos. E desde pequeno sempre acompanhei meu pai em seus afazeres. Meu pai nunca foi de escolher trabalho. E também qualquer serviço que viesse a colocar dinheiro em seu bolso e comida em nossa mesa era bem-vindo. Geralmente o que aparecia eram carpinadas, roçadas e colheitas de fumo e muitas outras atividades. Então, depois de uma certa idade, eu passei a acompanhar meu pai em seus dias de trabalho. Mas toda a nossa história mudou quando um amigo de longas datas de meu pai acabou falando para ele que na região existia um grande fazendeiro conhecido por ser um homem muito bom de coração. Muitos o chamavam de Senhor Natanael, e este homem estava precisando de gente para trabalhar em suas terras. Claro que meu pai não tomaria decisão alguma sem antes consultar a minha mãe e ter a sua aprovação. Então, depois de uma longa conversa, ambos decidiram que aquela era a chance que nossa família tinha para poder se estabilizar e melhorar a nossa situação financeira. Tão logo meu pai foi até a fazenda, que pertencia ao senhor Natanael, e conversou com ele. De imediato ele retornou para a nossa casa. Já era bem tardinha quando ele chegou. Minha mãe já o aguardava com a janta pronta para recebê-lo. E depois de sentarmos à mesa para cearmos, nosso pai começou a nos contar como tinha sido a sua conversa com o senhor Natanael. Para nossa felicidade, meu pai conseguiu o trabalho em uma das fazendas deste homem. De início parecia um pouco amedrontador, pois teríamos que deixar nossa casa para trás e nos mudar para uma casa que existia na fazenda que meu pai iria trabalhar. A única coisa que todos nós sabíamos é que ele ficaria encarregado de distribuir os trabalhadores e executar os afazeres da fazenda. Tão logo chegamos, fomos muito bem recebidos por todos. Alguns trabalhadores trataram de mostrar toda a fazenda a meu pai, e também fomos acompanhados por algumas mulheres, até onde seria a casa que eu e minha família passaríamos a morar. Tudo parecia um sonho. Lembro-me até os dias de hoje das palavras de minha mãe. Que casa mais linda, muito bem feita, e também bastante diferente da casa que vivíamos. Depois de um certo tempo de já estarmos morando naquele lugar, meu pai já vinha se dedicando cada vez mais em aprender os afazeres daquela fazenda. E não porque era meu pai, mas a facilidade com que ele aprendia e executava os trabalhos que eram-lhe ordenados fizeram com que o senhor Natanael acabasse percebendo o esforço de meu pai. Então o dono de toda aquela terra acabou colocando meu pai como responsável por todos os afazeres da fazenda. Mas infelizmente, por meu pai ser o mais novo entre os funcionários, isso não agradou a todos. Não somente eu, mas também minha mãe já vínhamos notando que algumas pessoas passaram a nos olhar de canto, enquanto outras já não nos visitavam mais.
Meu pai não se abalava com essas coisas. Ele dizia que se o seu patrão teve essa confiança nele, era somente porque notou que ele fazia seu trabalho muito bem feito. E isso era fato. Muitos dias foram se passando, e algo muito estranho passou a acontecer naquelas terras. Começaram a aparecer alguns animais mortos na fazenda. Então meu pai, junto com outros homens que trabalhavam naquele lugar, por muitos dias, acabaram fazendo busca pelas matas e campos que existiam ao redor da fazenda, pois acreditavam que o animal que vinha atacando durante as noites só poderia habitar as matas que existiam ao redor. Não existia uma noite sequer que uma criação não fosse morta naquelas terras. Mas então, quando foi uma certa noite, nossa casa foi visitada por alguma coisa que parecia que andava se arrastando ao redor de toda a nossa casa. Como ninguém sabia do que se tratava, toda vez que meu pai abria a porta, a única coisa que se via do lado de fora era o breu da noite. Então, como isso passou a acontecer com muita frequência, meu pai acabou saindo com uma conversa estranha. Ele dizia que o que andava ao redor da nossa casa só poderia ser assombração. Em conversa com o povo que trabalhava naquele lugar, muitos acabaram comentando que também passaram a ouvir que alguma coisa andava ao redor de suas casas. E em meio a essa conversa, algumas pessoas acabaram falando que tinham visto algo muito grande andando ao redor da fazenda. Parecia uma sombra negra, uma pessoa muito forte que andava devagar e tinha seu corpo arqueado para a frente. Então, depois de tudo ter sido contado ao senhor Natanael, não só ele, mas também boa parte dos trabalhadores passaram a acreditar que alguma pessoa poderia estar vindo a fazer todas essas coisas. Então, todas as noites, alguns homens passaram a fazer rondas pela fazenda. E as ordens que foram dadas era que fosse perguntado ao menos uma vez quem estava naquelas terras. E se não fosse respondido, era para abrir fogo. Durante um bom tempo, nada de diferente acontecia durante as noites. Somente algumas mulheres que trabalhavam naquele lugar acabaram indo até a nossa casa conversar com a minha mãe e acabaram revelando com espanto que por algumas vezes, geralmente nos fins de tarde, era avistado um enorme bode preto que aparecia nos fundos de nossa casa. Este bode parecia estar assondando alguma coisa que estava dentro de nossa casa. E para o nosso espanto, também contaram que este ser andava em pé, ou seja, somente em suas patas traseiras. Senhor Natanael era casado com uma mulher que muito pouco era vista. Ela passava maior tempo dentro de sua casa, mas depois de tantos acontecimentos, sua esposa pediu para falar com todos que trabalhavam naquelas terras. E quando a vimos, eu notei que suas roupas eram de uma mulher que preservava a tradição do povo cigano. Ela usava longos vestidos, muitos adornos por todo o seu corpo, correntes e brincos que representavam ou eram de ouro. Também usava um lenço com desenho de flores em sua cabeça. E nessas visões ela via a silhueta de uma mulher entrando em meia mata, mas não conseguia ver o rosto desta pessoa. Ela também contava que viu essa mulher se colocar de joelhos no chão. E um pouco mais à frente, havia um grande buraco como se fosse uma cova. Quando essa mulher se aproximou desta cova, era como se ela conseguisse enxergar através dos olhos dessa mulher, que olhava para dentro deste enorme buraco. Lá dentro ela conseguiu ver somente o rosto de uma família.
Seus rostos pareciam ter sido moldados no barro. E essa família estava para receber a afronta de um ser demoníaco, uma criatura que foi invocada do inferno para estar levando todos de uma só vez para baixo da terra. Aquela mulher acabou contando que o que ela viu andava ao redor da tal mulher e daquele buraco. Tal criatura tinha sede de sangue e só deixaria todos em paz quando conseguisse concretizar o propósito pelo qual foi invocado. Depois disso retornaria para o lugar de onde veio. Entre todos nós não se ouvia uma só palavra. O respeito por aquela mulher era tão grande que ninguém a olhava nos olhos. Todos estavam olhando direto para o chão. Então, antes de se retirar, ela caminhou na direção de minha mãe e meu pai e falou: "Se preparem, pois o que virá durante a noite para os afligir é um lobisomem." Então, depois de todos ouvirem as suas palavras, aquela mulher voltou para dentro de sua casa e seu marido, o Senhor Natanael, a acompanhou. Muitos dias já haviam se passado depois de tudo que ela falou. Tudo parecia ter voltado ao normal. E muitos se perguntavam se tudo que tinham ouvido era verdade. Então, quando foi um fim de tarde, no momento em que o povo já retornava para suas casas, todos ouviram o que parecia ser gritos. E esses gritos estavam bastante distantes dali. Também notamos que esses gritos acabavam incomodando os animais que tinham na fazenda. O gado parecia estar se agrupando para se proteger. E os cachorros que existiam naquelas terras corriam para baixo das casas que tinham seus pisos de madeiras e eram altas. E lá embaixo era possível ouvir o som deles choramingando. Pareciam saber o que estava em meio à mata gritando. Por todo o fim de tarde de cada dia, era possível ouvir aqueles gritos. E durante a noite, era fácil notar que esses gritos se aproximavam mais e mais daquelas terras. Então, quando chegou a noite, que todos acreditavam que seria a noite que o que gritava nos arredores iria chegar até a fazenda, Senhor Natanael pediu que dentro de nossas casas não ficasse uma única vela acesa durante a noite. Naquela noite, o que gritava na mata chegou até a chácara. E a algazarra que aquilo fazia era horrível. Durante toda a noite era possível ouvir os gritos de muitos animais. Mas foi somente pela manhã, tão logo o sol começou a dissipar a noite, que vimos a quantidade de animais mortos naquela terra. O povo da fazenda ficou muito assustado com o que viu e acabaram falando em ir embora daquele lugar. Senhor Natanael pediu para que todos se acalmassem, pois ele iria à cidade e retornaria com ajuda. Então, depois de algumas horas já terem se passado, o patrão de meu pai retornou com um homem que dizia poder ajudar. Tão logo ele se aproximou de minha mãe, ele acabou falando que o sangue de nossa família tinha sido encomendado por alguém que estava ali em nosso meio. Este homem acabou pedindo que tão logo a noite chegasse, ninguém estivesse para fora de suas casas e também todos mantessem as portas de suas casas muito bem fechadas. Ninguém deveria sair para fora até o momento que ele chamasse. Depois de algumas horas terem se passado, eu notei que aquele homem parecia estar esperando algo, pois ele passou boa parte da tarde com os seus olhos fitos apenas em uma direção. Parecia saber que aquele lugar para onde olhava, algo iria vir em sua direção. Passado algumas horas, não demorou muito para que ouvíssemos os gritos. Logo depois disso,
todos se trancaram dentro de suas casas. Somente aquele homem ficou para fora. A noite foi caindo e os gritos se aproximavam cada vez mais. Não demorou muito para que eu e minha família conseguíssemos ouvir o que parecia ser o som de chicote estralando e a voz de uma mulher que pronunciava palavras em um dialeto completamente irreconhecível. Conforme o chicote estralava, aquela fera soltava urros que cortavam a noite, e aquela voz feminina dava altas gargalhadas. Então não demorou muito para que ouvíssemos a voz da mulher dando ordem para que aquele ser não tirasse sua cara do chão, e que ele não tinha permissão para olhar em seus olhos. Seguido disso, foi possível ouvir aquela mulher chamar somente meu pai. Por 2 ou 3 vezes ela pronunciou o seu nome. Então, quando foi a última vez que ela o chamou, então ela falou pela última vez: "Vem aqui ver o que quer o sangue de sua família." Meu pai naquele momento abriu a porta e viu sobre o terreiro que existia à frente de nossa casa um enorme lobisomem com a sua cara no pó. Diz meu pai que a criatura parecia não ter força para levantar a sua própria cabeça. Aquele homem que passou o dia todo olhando para a mata movimentava seus braços como se estivesse surrando a criatura, mas em suas mãos não existia nada. E quando isso acontecia, a criatura sentia a dor de receber as chicotadas. E a mulher de Natanael girava muito rápido em torno daquele ser. No momento em que ela parou em frente da criatura, ela acabou perguntando quem tinha o mandado. Meu pai conta que neste momento, aquele homem se curvou sobre a fera. Aquela fera acabou contando em alto e bom som que toda a nossa família tinha sido entregue a ele e que não descansaria enquanto não nos matasse. Foi então, no momento em que a mulher de nosso patrão ouviu tudo isso, que ela acabou mandando aquilo voltar da onde veio. Mas antes, acabou falando para aquilo com palavras que só aquela coisa entendia. Eu vi aquela criatura se esgueirando por aquelas terras, até que sumiu na mata. Os problemas pareciam ter se acabado. Já se fazia muito tempo que nenhuma surpresa acontecia durante as noites, e nem aquele ser era ouvido gritando pelas matas. Então, depois de um bom tempo ter se passado, tão logo acabou o expediente de trabalho dos homens, meu pai chegou em casa, e no momento em que se preparava para tomar um banho e descansar, um de seus companheiros de trabalho chegou em nossa casa completamente apavorado. Ele contou para nosso pai que chegou em sua casa e tão logo entrou encontrou tudo revirado. Sua casa também fedia a sangue e sua mulher havia sumido. Foram muitos dias e noites andando pelas matas que existiam na região para tentar encontrar a esposa daquele homem. Até que em um fim de tarde, quando faltava poucos minutos para a noite tomar conta de tudo, acabamos ouvindo os gritos de alguém na mata. Eram gritos que pareciam se misturar com choro. Então, quando nos aproximamos, ninguém podia acreditar no que estavam vendo. O próprio marido encontrou a sua esposa, ou o que restou dela. Aquela mulher tinha sido completamente desmembrada. Boa parte de seu corpo tinha sido comido. Tinha vísceras humanas espalhadas por todo canto, e a única parte do corpo que havia sido preservada foi a sua cabeça. Então, depois de recolher o que restava do corpo, seu marido tão logo a sepultou, ele pediu as contas e foi embora. Isso acabou ficando em nossas mentes por um bom tempo, até que um dia Sr. Natanael e sua esposa acabaram indo jantar em nossa casa.
E lá sua esposa acabou nos revelando que a mulher que foi encontrada morta na mata era a mesma que ela via em seus pesadelos. Aquela mulher encomendou a nossa morte por pura maldade. Ela queria estar no lugar que minha família ocupava, e por esse motivo, ela acabou invocando uma força demoníaca para dar cabo de nossas vidas. Como aquela criatura não recebeu a permissão para terminar com o que veio fazer, a única permissão que lhe foi concedida foi cobrar o sangue da própria pessoa que a invocou. E por este motivo, aquela mulher acabou sofrendo com o próprio mal que tinha encomendado para minha família. Ela acabou sendo morta porque a criatura decidiu que seu sangue pagaria a dívida. Como diz meu pai, foi olho por olho, dente por dente. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Josué Galvão. Tenho 45 anos e 25 anos de serviços prestados à mesma empresa. Meu trabalho não é o melhor e também não chega nem perto de ser o mais agradável, mas com muito respeito e carinho às famílias, sempre me dediquei a fazer o meu melhor. Sou agente funerário e meu trabalho é preparar o corpo para que as famílias possam estar velando e se despedindo de seus entes queridos. Não existe morte bonita. Para os que ficam, só lhe resta a dor da perda e uma saudade que corta o peito e nunca passa. Revelo a vocês que trabalho por tanto tempo nessa área e já presenciei muitas coisas difíceis de acreditar. Choro de criança, vozes de pessoas, objetos caindo ao chão. Tudo isso geralmente acontece no momento em que o corpo está sendo preparado para que seus familiares estejam o recebendo. Mas o que eu estarei revelando a vocês é algo que nos aconteceu no ano de 1997. Recebimos a ligação de uma família, conhecido como Família Martins. E através dessa ligação, uma mulher encomendava nossos serviços de ornamentação sobre o corpo da pessoa falecida. E para fazer esse trabalho, teríamos que nos dirigir até uma pequena fazenda, que ficava aproximadamente a 200 km da cidade que moro. Vocês podem até não acreditar em tudo que eu estarei contando a vocês, mas esse trabalho foi encomendado para uma pessoa dessa família, para uma pessoa que não se encontrava morta. Eu e meus companheiros de trabalho, tão logo desligamos o telefone, cogitamos entre nós que essa pessoa poderia ser desenganada pela medicina, ou até mesmo uma pessoa acidentada, e infelizmente tinha a data e hora certa para morrer. É difícil falar dessas coisas, então eu lhes pergunto, qual outra explicação teria sobre toda essa situação? Por aproximadamente 45 dias aguardamos. E quando foi uma manhã de sexta-feira, recebimos a ligação que aquele era o momento de nos deslocarmos até aquela fazenda. Dentro do carro, estávamos eu e mais 2 companheiros de trabalho. Por boa parte do caminho, conversávamos sobre o que nós poderíamos estar encontrando. E tão logo chegamos ao local, paramos o carro em frente a uma porteira. E não demorou muito para que um homem viesse até nós
Esse senhor se apresentou. Seu nome era Ivo. Esse homem era irmão da pessoa falecida. Depois de abrir a porteira e nos encaminhar à casa, ele nos chamou primeiramente para uma pequena sala de leitura, para nos falar sobre o trabalho que ele queria que fizéssemos. Eu fiquei espantado com algumas coisas que ouvi. Ele nos revelou que seu irmão nunca tinha ido a um hospital e também nunca tinha ficado doente, mas que de alguns dias até o dia de sua morte vinha apresentando comportamentos estranhos. E devido a esses comportamentos, seu Ivo acreditava que seu irmão poderia estar se envolvendo com coisas demoníacas. E por esse motivo, ele teria que ser enterrado imediatamente. Depois de ouvir tudo o que aquele homem tinha para nos falar, eu somente o perguntei sobre o cemitério, onde seu irmão iria ser enterrado, e também sobre o caixão. Então, nesse momento, ele se levantou e nos levou até a sala da casa. E tão logo nos aproximamos da porta, eu acabei visualizando o que parecia ser uma urna muito antiga. Por fora ela era feita de metal. Para ser exato, parecia mais inox escovado. Também possuía 3 maçanetas em cada lado, e cada uma delas parecia ser talhada em ouro. Então, quando nos aproximamos da urna, para o nosso espanto, já existia um corpo lá dentro. E esse mesmo corpo parecia ter sido completamente enrolado com panos brancos. Não existia nenhuma parte daquele corpo visível. Nesse momento, eu e meus companheiros ficamos quietos e decidimos fazer o nosso trabalho. Então, naquele momento, fizemos o preenchimento da urna com flores e colocamos a renda sobre todo o corpo. Logo após termos feito tudo isso, entrou na sala que estávamos 2 senhoras. Em suas mãos elas tinham alguns galhos e cada uma segurava um copo. Então passaram a fazer algum tipo de oração em uma língua que eu desconheço. Também molhavam os galhos na água do copo e passavam sobre o pano que encobria o rosto do falecido. Então logo elas fizeram isso, a urna foi lacrada. Isso mesmo que vocês ouviram. A urna foi completamente lacrada. O corpo também não seria velado. E a família nos pediu para carregar a urna naquele momento e seguir até o cemitério, onde o corpo seria enterrado. Para nós tudo isso era muito estranho, e ficou ainda mais quando chegamos no cemitério. O lugar era no meio da mata, completamente escondido. Não havia manutenção alguma do lugar. O mato tomava conta de tudo. E por incrível que pareça, sobre a vala aberta no chão, havia uma grande gaiola feita com aço puro. No momento em que o corpo estava sendo enterrado, eu acabei ouvindo algumas pessoas da família conversando sobre algo que poderia vir até aquele túmulo para buscar o corpo daquele homem. Confesso que no momento não entendi nada. Então aquela cova foi completamente tampada novamente. E ao redor do túmulo foi jogado sal grosso. Senhor Ivo nos pediu para passar a noite em sua fazenda. Como o dia já vinha se dissipando e não demoraria para que a noite viesse a tomar conta de todo o lugar, acabamos aceitando. Depois de algumas horas conversando com aquele senhor, ele acabou nos revelando o que aconteceu com seu irmão. Segundo ele nos contava, seu irmão andava por caminhos tortos e buscava satisfação carnal
através de invocações malignas. Com isso, ele quase não passava mais as noites em sua casa. Chegava somente pelas manhãs, completamente sujo de barro e sangue. Foi descoberto que era sangue feito com sacrifício de animais, em rituais de magia negra. Então seu Ivo naquele momento nos falou que seu irmão foi encontrado pela manhã oposta à nossa chegada na fazenda, caído à porta da casa. Seu corpo estava completamente quebrado. Parecia ter sido mascado e depois cuspido novamente. Não existia uma gota de sangue em seu corpo, e nenhum corte que pudesse ter o levado à morte. Nossa família sabia que mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. O trabalho de vocês estava encomendado para uma pessoa que ainda se encontrava em vida. Foi então que ele acabou nos contando algo difícil de acreditar. Nos bolsos de seu irmão foi encontrado alguns amuletos e também o que parecia ser vela derretida. Ele acreditava que alguma coisa poderia vir buscar o seu irmão durante a madrugada, e esse ser sobrenatural só poderia ser um lobisomem. Nesse momento ficamos bastante apreensivos, pois só tínhamos ouvido falar de tal criatura através de histórias. Era difícil acreditar no que ele nos falava. Ele acreditava que tal criatura poderia retornar durante a noite para buscar o corpo de seu irmão. Então, por esse motivo, o seu corpo não foi velado, e sim enterrado rapidamente. Por um pequeno tempo, o silêncio tomou conta daquela sala. Tanto eu como meus companheiros de trabalho não tínhamos palavras para o que aquele homem nos contava. Foi então que aquele homem nos levou até o quarto onde passaríamos a noite. E depois de algumas horas já terem se passado, acabei sendo acordado por gritos que vinham da mata ao redor da fazenda. Esses gritos pareciam lamúrias de alguém ou alguma coisa que gritava de dor. Lentamente me levantei da cama e caminhei até a cozinha. E para minha surpresa, seu Ivo e sua família estavam lá, todos de joelho ao chão, com suas cabeças abaixadas e pedindo para que o mal que estava ao redor da fazenda retornasse para o inferno e os deixasse em paz. Por um bom tempo aqueles gritos cortaram a noite, e aos poucos os mesmos eram ouvidos cada vez mais longe. Então aquele homem se levantou e caminhou em minha direção. Também acabou nos falando que a criatura não voltaria mais até aquele lugar, pois ela estava à procura de seu irmão. E vendo que ele não se encontrava mais naquela casa, ela acabou retornando para o lugar da onde veio. Aquele final de noite mais ninguém dormiu, e somente pela manhã, quando estava perto de sairmos da fazenda e retornarmos para a cidade que moramos, que todos nós fomos surpreendidos. Uma das filhas do irmão do senhor Ivo chegou chorando muito e pedia para que retornássemos até o cemitério. Algo muito ruim tinha acontecido. Então, depois de alguns minutos, acabamos chegando no local. O carro da funerária foi deixado para fora do cemitério. E depois disso, caminhamos até o túmulo. E, para o nosso espanto, o que vimos era algo totalmente sem explicação. A gaiola que existia sobre o túmulo estava com seus ferros completamente retorcidos. E para a agonia da família e nosso espanto, a urna que o irmão do senhor Ivo estava se encontrava completamente rasgada. A família chorava muito. Muitos que estavam ali diziam que era tarde demais, que o irmão de seu Ivo tinha deixado esse mundo.
para viver aquilo que ele sempre buscou. Então aquele homem veio até nós e acabou nos falando que a urna não foi aberta, e sim rasgada de dentro para fora. Seu irmão acabou buscando tudo isso que estava acontecendo, e agora ele iria habitar lugares escuros, se alimentar de restos de animais mortos. Seu irmão tinha se tornado um lobisomem. Toda essa conversa nos deixou completamente confusos. Então aquele homem nos agradeceu pelo serviço prestado e se despediu de nós. Então logo pegamos a estrada. Durante todo o caminho ninguém falou nada. Somente depois de chegarmos na empresa, concordamos em não comentar nada sobre esse acontecimento com ninguém. Por esse motivo, não foi falado a cidade que moramos, nem a funerária que trabalhamos. Obrigado por contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.